Eu vou começar aqui dando um pouco de base para quem não conhece o que motivou todo esse projeto que, na realidade, já não está iniciando agora, que é um movimento chamado Escola Sem Partido. Esse movimento tem um primeiro registro de domínio, né, de um site, de 2004, no nome de Miguel Najib, que é um advogado. A motivação para o início desse movimento diz que é pessoal, né? O Miguel Najib, na época, tem, né, uma filha, e na época estudava numa escola particular, e teve uma questão com um professor, se eu não me engano, um professor de História ou Geografia, por um comentário que o professor fez em sala de aula que ele julgou não ser adequado. E aí o senhor Miguel Najib resolveu que ele deveria escrever um livro chamado Deveres do Professor. A partir desse start, de 2004, é um pouco duvidoso até o que aconteceu num período posterior, porque o Escola Sem Partido ele passou a ser mais conhecido a partir de 2014, com alguns projetos de lei que foram apresentados no município do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro pela família Bolsonaro. E aí depois, nacionalmente, pelo PSC, pelo Erivelton Santana. A princípio, era só isso, entendeu? Colocar em questão qual era o papel do professor em sala de aula. As explicações são essas. E aí as propostas do Escola Sem Partido, essas informações que estão ali, eu tirei do próprio site deles. A princípio, eles vinculavam algumas informações, e aí depois que foi tomando corpo e as pessoas passaram a conhecer esse movimento, eles começaram a fazer algumas modificações nos conteúdos que eles veiculavam. Então, hoje, o que existe pelo movimento é isso. Por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar. Coloquei até em destaque ali o abuso da liberdade. A gente vai entender, acho que depois, com a conversa aqui, o quanto isso é duvidoso. Então, a proposta do Escola Sem Partido é a fixação em salas de aula de um cartaz com 6 deveres do professor. Respeitando as diretrizes, a liberdade de consciência e de crença e a liberdade de aprender dos alunos, o princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, pluralismo de ideias e o direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Os caminhos que o Escola Sem Partido segue para colocar em xeque o trabalho docente são críticas aos conteúdos dos livros didáticos. Eles têm parceiros que fazem exclusivamente análises dos livros, e é muito engraçado isso também, porque, por exemplo, a gente tem no Brasil o Programa Nacional do Livro Didático. As equipes que compõem a avaliação desses livros, elas mudam a cada ciclo e a cada período, dependendo do segmento que esses materiais, para qual esses materiais são direcionados, e são todos acadêmicos, pesquisadores, engajados na educação, e a pessoa responsável por essa crítica aos livros didáticos é um senhor chamado Orley. Se vocês tiverem curiosidade, busquem, eu não vou ficar fazendo muita propaganda aqui. Críticas a discussões sobre sistemas alternativos ao capitalismo, nas aulas de História e Geografia, artistas e ativistas latino-americanos e conteúdos históricos relevantes da história do Brasil, como a história e culturas africana e afro-brasileira. Quero ressaltar aqui que a educação no país ela vem
já há bastante tempo sendo modificada justamente para que conteúdos relevantes sejam acrescentados, né, no currículo escolar. Em relação à cultura afro-brasileira, a Lei 10.639, que data de 2003, estabelece o seguinte: os estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira. O conteúdo programático desse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Enfim, é um ganho que foi uma luta que não foi fácil, foi uma luta bastante árdua dos defensores da educação de qualidade, dos defensores de direitos humanos, para que fosse incluída essa lei. De 2003, é uma lei bastante recente. E aí, agora, a gente está sofrendo esse ataque a essa inclusão também. Em relação à religião, eu gostaria de ressaltar também que o Brasil é um Estado laico. E, por laico, a gente entende país ou nação com uma posição neutra no campo religioso, que tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. E também críticas às discussões sobre gênero. Uma expressão que é muito usada por eles é a expressão ideologia de gênero. Eu quero deixar bem claro aqui que não existe essa expressão, ela é uma expressão criada justamente para difamar. Não existe ideologia de gênero, os estudos sobre gênero, eles também são bastante recentes, mas não, de maneira alguma os docentes ou qualquer pessoa que trabalhe na área da educação vai impor alguma questão. O que se fala nas escolas e o que se busca nas escolas é justamente conversar sobre a diversidade, conversar sobre as questões de gênero, que são muito pertinentes para realmente a gente buscar uma sociedade mais justa e igualitária para todos, e isso começa realmente na escola. E críticas à sexualidade e relações raciais, que é mais ou menos o que eu já falei. Eu coloquei aqui para vocês, se vocês quiserem conhecer, algumas iniciativas da ação educativa em relação a essas questões que eu apontei, que são passíveis de crítica pelo Escola Sem Partido, para vocês conhecerem que existem muitos trabalhos sendo feitos, muitos movimentos, muitos documentos produzidos sobre a educação de qualidade, a necessidade da discussão de relações raciais, diversidade e gênero nas escolas. São eles o Gênero Educação, a campanha pelos direitos da educação e o De Olho nos Planos, que faz esse acompanhamento dos planos nacionais de educação. Em 2016, a ação educativa teve a iniciativa, perante todos esses ataques que estavam acontecendo já pelo país e essas apresentações de projeto de lei, a fazer uma publicação, que é a publicação que se chama A Ideologia do Movimento Escola Sem Partido. A gente chamou um monte de gente que estava a fim de falar sobre isso e que já tinha veiculado textos e reflexões sobre esse assunto. Esse livro é um compilado de textos de 20 autores, está disponível aqui, e também em PDF no site da Ação Educativa, para quem queira, dá para baixar gratuitamente. É um material que ainda é muito atual, infelizmente, muito pertinente para, inclusive, ser usado em conversas em sala de aula e com a comunidade escolar. E, a partir daí, da publicação desse livro, alguns parceiros já
né, quiseram dar um passo a mais, que seria a produção de um manual realmente para poder mostrar para essas pessoas, para esses docentes atacados, que eles podem se defender de alguma maneira e que eles não precisam se sentir acuados. Então, a partir desse projeto do manual, a gente se juntou, 4V, Presença, Rede Escola Pública e Universidade e alguns advogados interessados. O Instituto Polis também está com a gente. E aí a gente vai agora dividir um pouco a fala para vocês conhecerem um pouco desse material que a gente está produzindo.